Olha o tema lá, ó, valorize o que tem valor. Eu estava falando para os irmãos que até mesmo poder olhar para o rosto dos irmãos, a gente aprende a valorizar e fala, que coisa boa. Há quanto tempo que a gente não tinha essa experiência? Eu sei que alguns irmãos estavam na quarta, alguns irmãos vieram ao sábado, ontem, no GE, alguns irmãos estavam pela manhã e já experimentaram isso aí triplicado, né? Mas alguns estão vindo agora no culto de domingo à noite e estão podendo ver o rosto das pessoas. Que coisa boa, irmãos. Como é bom a gente poder valorizar pequenas coisas, como é bom a gente poder valorizar o que realmente tem valor, porque muitas vezes a gente valoriza aquilo que não tem valor nenhum. A gente valoriza séries na internet, a gente valoriza as redes sociais, a gente valoriza fofocas, a gente valoriza tanta podridão aí por fora, como diz o pastor, as nojelas, e a gente sai valorizando tanta coisa, quando na verdade nós precisamos valorizar o que de fato tem valor. E uma das coisas que realmente tem valor, e a gente precisa dar o valor que ela merece, é a casa do nosso Deus. Como é bom, irmão, a gente poder olhar para esse ambiente e saber que Deus está aqui, junto conosco, extraindo de nós louvor e adoração. Como é bom saber que o Senhor se agrada quando a congregação se reúne. Como é bom a gente ter esse nosso cantinho. A gente fica vendo as notícias aí, mediante as guerras e tantas coisas acontecendo, e a gente vê que muitos irmãos gostariam de ter o que nós temos, e eles simplesmente não têm. Muitos irmãos nossos estão reunidos agora em cavernas, muitos irmãos estão se reunindo escondidos em casas, em porões, muitos irmãos estão se reunindo no meio do deserto. Existem aqueles que estão agora em um abrigo subterrâneo para evitar bombas. Irmãos, como é bom a gente valorizar isso que a gente tem. Não só o espaço físico, mas a presença do nosso irmão. A gente poder daqui a pouco olhar no olho de alguém e falar, poxa, como é que você está? A gente poder desejar uma semana abençoada. Porque à medida também que a gente avança, e a máscara vai saindo, e a gente vai, retomando alguma coisa, eu já estou sonhando com aquele momento que o pastor Davis vai falar assim, antes de sentar, olha para o irmão que está do seu lado, dá um abraço no irmão que está do seu lado. Eu não sei, aqui alguns irmãos chegaram depois, nem pegaram essa época, nem sabe que o pastor Davidson fala isso de 2 em 2 segundos. Ele está aqui no culto, ele está o tempo todo mandando a gente se abraçar. Irmãos, vamos valorizar tudo isso. A presença de Deus aqui no meio da congregação é algo maravilhoso, e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos hoje. Mas na mensagem de hoje, eu vou usar um personagem, que a gente não sabe nem o nome dele, a gente só sabe o nome de um ancestral dele, e a gente não sabe quem o cara é, mas escreveu algo poderoso. Só que para que eu e você venhamos entender o texto, eu vou inverter a ordem hoje. Normalmente a gente lê o texto, o protocolo é esse, pastor, não brigue comigo. A gente lê o texto e depois a gente explica o texto. Eu vou explicar o texto e depois eu vou ler o texto. E você vai entender por que eu estou fazendo isso. Porque você vai ler esse texto de uma forma diferente. Você vai imaginar esse texto de uma forma diferente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo. E quando o Espírito Santo de Deus falar contigo, abre aí a porta do teu coração e fala, faz morada. Se você nos visita nessa noite, não se preocupe. Se o seu coração bater diferente, se você sentir algo te impulsionando a buscar mais de Deus, fique tranquilo. Deus te trouxe aqui e Deus está no controle, quer abençoar a sua vida. Se você já é membro dessa igreja há muito tempo e Deus está falando de uma forma especial com você, meu irmão, se renda ao Senhor. Seja vulnerável agora, não se preocupe com barreiras que a gente impõe, tabus, simplesmente deixe o Espírito Santo de Deus te guiar nessa noite. Mas vamos lá, vamos pensar na história desse cara. A história desse cara, na verdade, não começa com ele. Ele recebe um nome, ele é chamado de alguém que descende desse cara. Então vamos pegar lá o antecessor, o antepassado dele. Vamos pegar esse cara que dá origem a essa história. Talvez a sua Bíblia chame de Corá, talvez a sua Bíblia chame de Coré, vai depender da versão que você usa, mas a história começa lá com um camarada chamado Corá. Eu vou chamar Corá porque na NVI está assim, e é o texto que a gente vai usar lá na frente, tá? E é o texto que
os meninos vão projetando, à medida que eu for pedindo, eles vão também estar colocando ali tudo na NVI. Quem era Corá? Corá era um cara que ele era parente de Moisés e de Arão. Ele era primo, que a gente chama primo em segundo grau. E quando a gente tem alguém da mesma família, com muita proximidade, a gente sabe que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades com isso. Dificuldades no que diz respeito à liderança. Moisés era o líder do povo, e Arão, que era o irmão de Moisés, era o cara que governava a parte do sacerdócio. Era ele que seria o responsável ali para ser alguém que ia conduzir as coisas dentro do tabernáculo, e posteriormente ficaria, então, de exemplo, já para ser usado também no templo. Então, Moisés e Arão têm uma posição de liderança. Coré, ou Corá, conforme a sua versão, é esse cara que ele tem um papel relevante, mas não tão quanto os seus primos. E ele está dali olhando, e ele está olhando, e alguma coisa incomoda o coração desse homem. Você já deve ter ouvido falar na rebelião de Corá. Corá olhou para aquele cenário, não gostou do que estava acontecendo, e começou a fomentar, então, uma rebelião contra a liderança de Moisés e também contra Arão, que estava ali fazendo os serviços sacerdotais. Corá, ele não se deu por satisfeito somente em começar a buscar as pessoas que estavam ali naquele ambiente que ele estava, ou seja, os levitas. Todos eles eram descendentes da tribo de Levi. E se você já estudou pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, você vai se lembrar que a tribo de Levi foi aquela tribo que ficou responsável para cuidar das coisas relacionadas ao templo, na época, ao tabernáculo. Bom, esse cara, ele extrapola, não apenas dentro da tribo de Levi, mas ele se une com outras pessoas. Já viu quando alguém quer fazer uma rebelião, o cara nunca faz sozinho? Quando ele quer se revoltar contra alguém, contra alguma autoridade, normalmente ele vai procurar outras pessoas que também estejam com um coração insatisfeito. Irmão, muito cuidado, não permita que o diabo plante insatisfações no seu coração, e muito menos permita que haja conversas com outras pessoas insatisfeitas quando você também estiver, porque isso pode acabar em uma rebelião, e é o que acontece. Corá, então, ele chega perto de um cara chamado Datã, tem um outro cara chamado Abirão, e tem um outro cara chamado On. Olha só o nome bonito, mas esses aqui não são personagens bíblicos do bem, que a gente gosta de chamar. Então, esse aqui não é daqueles para você batizar a criança, não. Deixa esses de fora, né? Datã, Abirão, On, eram da tribo de Ruben. Não tinham nada a ver com os levitas, mas também já começavam a estar insatisfeitos, porque eles queriam um destaque maior. Normalmente as rebeliões, elas não acontecem porque elas querem que o governante melhore, elas querem normalmente destituir do poder aquele governante. E ali Moisés então começa a encarar esse momento de rebelião. Você que é alguém que gosta de estudar a palavra de Deus, lá na sua casa você pode deixar aí como dever de casa Números 16. Você vai ver em Números 16 que aquela rebelião ela ganha corpo, ela ganha forma. Nós vamos ler apenas um versículo para a gente ganhar tempo, Números 16, versículo 3, para a gente ir entendendo esse contexto todo. Agora, a revolta de Corá vai ganhar contornos especiais. Números 16, versículo 3, vai ser projetado para a gente? Vai, não vai? Números 16, 3, já está lá para a gente, diz assim o texto: eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Pausa dramática agora. Vamos analisar a fala desse cara, deixa o texto aí para a gente. Parece algo injusto o que ele está pedindo? Seja honesto, parece algo injusto? Ele está chegando para Moisés, ele está chegando para Arão, ele está ali diante do povo, ele está dizendo o seguinte: olha, chega. O que o texto está dizendo é que na boca dele,
toda a Assembleia é santa, todo mundo é santo. Pastor Davidson não está mandando a gente buscar santidade aqui, porque Deus falou com ele. Nós não estamos em busca disso. O povo de Deus não é um povo santo. Eu e você não somos santos do Senhor, não como muitos entendem a figura de um santo, que deve ser adorado e reverenciado, mas santos porque somos separados por Deus. Olha, se Corá não tem algo de razão no que ele está dizendo. Toda a Assembleia é santa, todo mundo é santo. Chega, parece que só você, Moisés, só você está lá no alto. Todo mundo aqui é santo, todo mundo é igual. Parece justo o pedido dele, mas não é. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Porque apesar de estar disfarçado de justiça, esse pedido vai contra o que Deus instituiu. Naquele momento, Deus havia concedido autoridade sim a Moisés. Moisés era o cara que estava ali naquele momento com a autoridade dada por Deus. E diga-se de passagem, porque o próprio povo quis assim. Porque quando Deus quis se revelar a todo o povo, quando da montanha raios saíram, o chão tremeu e veio uma voz forte, a Bíblia diz que todo o povo ficou assustado e disse: ô Moisés, faz o seguinte, você vai lá, fala com Deus. Nós não queremos mais passar por essa experiência terrível. Nós estamos assustados. Então você sobe naquela montanha, você fala com Deus, e o que Ele disser contigo, você desce e fala com a gente. E assim foi. Então a gente chega diante de um cenário no qual o próprio povo já tinha rejeitado isso. O próprio Deus tinha dado autoridade a Moisés, só que agora existe um clamor que parece justo, mas não é justo. Muitas vezes a gente faz isso. Nós temos uma reivindicação que parece ser justa, uma demanda que parece ser justa, mas na verdade pode ser uma ferramenta de Satanás para destruir a sua vida. Muito cuidado. É necessário discernimento para entender quando nós estamos extrapolando os limites. É necessário ter conhecimento da vontade de Deus, para que a gente olhe e diga: opa, peraí, isso, apesar de parecer justo, vai contra o que Deus instituiu. Corá não estava vigiando muito. E aí, ele então juntou com essa galera, fez essa rebelião. Agora já pode tirar o texto se quiser, a gente vai à frente. E aí Moisés olhou para aquele cenário, Moisés falou: vou ter que fazer alguma coisa. Se deixar do jeito que está, o povo vai perder o controle, e a nação vai se perder, e não vai ter adiantado nada, tudo que a gente passou até agora, então eu preciso fazer alguma coisa. Óbvio que ele vai falar com Deus. E aí daqui a pouco a gente olha um outro cenário. Você vai ler isso tudo na sua casa, que é um dever de casa, que eu passei para vocês, Números 16. E aí a gente se depara diante de um outro cenário. Agora Corá, Datã, Abirão e On estão com mais 250 homens. Todos eles estão se rebelando contra Moisés, contra a autoridade dele. Tem 250 pessoas que se uniram a esses caras. E agora eles estão dizendo: é desse jeito mesmo, chega Moisés, acabou esse negócio de só você que manda aqui. Todo mundo é santo, Moisés. Eles compraram o mesmo discurso. Bom, Moisés então chegou ali e fez um desafio com eles, né? Ele falou: bom, se vocês estiverem falando coisa de Deus, então vai dar bom para vocês. Mas se vocês não tiverem, vai dar ruim. E sabe o que aconteceu na história? Eu vou resumir para a gente ganhar tempo. A terra se abriu e engoliu aqueles 250 homens. Eu não sei se foi um terremoto que aconteceu, eu só sei que a terra se fendeu, e aqueles 250 homens caíram no meio da terra e morreram. E naquele momento, toda a congregação de Israel, todo o povo de Deus, ficou olhando para aquele cenário e ficou pensando: uau, Deus está com esse cara chamado Moisés. Olha só o que aconteceu com quem se revoltou. Olha só o que aconteceu contra quem se rebelou. Só que aí eu quero chamar a atenção de vocês para um dado interessante. Nesse ponto da história, não apenas levitas estavam envolvidos, como eu disse para você, outras tribos estavam envolvidas, como a tribo de Ruben, dentro desses 250 homens. Então não foi só esse acontecimento. Começou uma praga no meio do povo. E essa praga matou 14.700 pessoas. 14.700 vidas se perderam.
Talvez pessoas que estavam na dúvida, eu não sei se eu acredito ou não no que Corá está dizendo, eu não sei se eu acredito ou não no que Moisés está dizendo. A praga alcançou 14.700 pessoas. Mais uma vez houve uma intervenção de Deus, a praga cessou, o povo pôde entender. Também para que houvesse ali uma definição de que realmente Deus tinha instituído, não apenas Moisés, mas Arão também, como alguém com autoridade, cada tribo precisou colocar um representante. Na tribo de Levi, foi Arão que foi o representante. E aí cada representante dessa tribo trouxe-lhe então o seu cajado, a sua vara, o seu bordão. E naquele momento, aqueles cajados, aquelas varas, eles ficaram ali diante da presença do Senhor. E no dia seguinte eles foram ver e a vara de Arão havia florescido. Se você já viu um cajado, você sabe que é um pedaço de madeira já seco, já cortado da árvore. Mas com Arão aconteceu algo especial. A vara que Arão trouxe, o cajado que era dele, floresceu. E naquele momento, então, todo o povo pôde entender que não apenas Moisés tinha sido instituído com o poder e autoridade dadas por Deus, mas também Arão. Arão ia ser o cara que ia dar início a essa linhagem do sumo sacerdote. O cara que ia ser o chefe dos sacerdotes. Então, diante do povo que começou uma rebelião, agora Moisés e Arão estão com moral. Só que Moisés e Arão não são os nossos personagens. Eu quero que você pense comigo que Corá tinha família. Corá tinha família. Corá tinha filhos. Eu quero que você pense agora. O que os filhos de Corá sentiram no momento em que viram o seu pai sendo engolido pela terra junto com 250 homens? O que eles pensaram? Bom, se a gente transferir para os nossos dias, a gente tinha algumas opções para pensar. Rapaz, esse negócio de servir a Deus é isso aí, ó, injustiça. Isso aí não é de Deus não, esse negócio de matar os outros, isso é coisa do diabo. Se Moisés aí está fazendo é coisa ruim. A gente podia ter olhado e falado assim, então eu não quero mais ser do povo de Deus. Porque o meu pai só queria que todo mundo fosse reconhecido como santo. Eles tinham essas opções? Sim. Mas eles também tinham uma opção de olhar e falar assim, espera aí, nós precisamos adorar o nosso Deus. Nós precisamos obedecer ao nosso Deus. E o nosso pai errou. O nosso pai, de alguma forma, vacilou. E agora nós precisamos quebrar esse momento de erro. Sabe, existem famílias que o avô errou, o pai errou, o filho erra, aí o filho vai errar a mesma coisa, e o filho do filho, e assim sucessivamente. Porque ninguém se levanta para quebrar aquilo. Os filhos de Corá não entraram no discurso do seu pai. E a prova disso é que eles não foram engolidos pela terra. O pessoal da projeção vai colocar para a gente Números 26, versículo 10 e versículo 11. Números 26, 10 e 11. Olha, já está lá, ó. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Eles eram descendência de Corá, mas eles entenderam que eles não tinham que pensar os mesmos pensamentos errados. Pastor, na minha família é assim mesmo, na minha família todo mundo é assim. E na minha família a gente é nervoso mesmo. Na minha família todo mundo grita. Na minha família todo mundo tem o costume de beber e encher a cara. Na minha família é assim, pastor. Existe um momento que você precisa olhar para dentro de você e encontrar a vontade de Deus plantada aí no teu coração, para que você não erre. Esses filhos, a gente sabe o nome deles. Coloca para a gente Êxodo 6, 24. Vem comigo na história, tá, irmão? Estou contando a história, vem comigo nessa história. Um cara se revoltou contra a liderança, foi engolido pela terra, os filhos dele não entraram
nessa onda. A gente está nesse ponto da história. Olha lá. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Esses camaradas, eles resolveram não cometer os mesmos erros que o seu pai. E com isso, eles então fizeram o que eles foram chamados para fazer. Levitas foram chamados para desenvolver um trabalho na presença de Deus. Não importa qual era o trabalho. Hoje em dia a gente pensa que levita é só o cara do louvor. Mas o levita, muitas vezes, era o cara que ia fazer a limpeza do templo. O levita era o cara que ia cuidar do patrimônio do templo. O levita era o cara que ia ficar responsável por salas específicas no templo. Levita era o cara que montava e desmontava o tabernáculo, que colocava a cortina no lugar e tirava a cortina. O levita era o cara que também cantava diante do Senhor. Levita era um monte de gente, até os sacerdotes. Eram pessoas da tribo de Levi. Esses camaradas que eram filhos de Corá, eles falaram, nós vamos fazer o nosso papel. E sabe por que isso é tão importante? Porque aqui no texto de Êxodo que nós lemos, o texto diz que esses foram os clãs dos coraitas. Esses clãs dos coraitas abençoaram demais a vida do povo de Israel e vão abençoar a nossa vida hoje. Esses caras tiveram filhos, passaram valores para os seus filhos. Os filhos deles também tiveram filhos e passaram também valores a esses filhos. E o tempo foi passando e a bênção estava tão grande sobre a vida dos descendentes de Corá, que algo muito legal aconteceu. Se a gente for olhar a história, a gente vai perceber que o rei Josafá, teve uma guerra que o rei Josafá ganhou sem guerrear, porque o povo louvou, o povo adorou, e os coraitas estavam lá. Olha só, irmão, como é que é importante. Eu vou frisar isso de novo, eles podiam ter se indignado pelo que aconteceu com o pai, mas eles preferiram observar o cenário e falar, não, realmente, meu pai errou e por isso aconteceu tudo isso. Nós vamos acertar. E agora, esses caras estão sendo usados por Deus para abençoar. Alguns deles, o livro de 1ª e de 2ª Crônicas, traz algumas informações, que alguns deles foram chamados para ser porteiros na casa de Deus. Os porteiros eram pessoas muito importantes. Pastor Rodrigo, que Deus abençoe demais, demais, demais a sua vida. Alguns desses coraitas, então, eles se tornaram porteiros. Não é igual aos porteiros que a gente pensa hoje, porque o porteiro que a gente pensa hoje, ele abre e fecha a porta. Naquele tempo, ou no condomínio de alguém, toca o interfone lá e tal, né? Mas naquele tempo não, os porteiros ali no tabernáculo e no templo, eles tinham uma função muito especial. Eles guardavam coisas importantes, eles eram responsáveis por parte do patrimônio. Os porteiros, muitas vezes, eles ficavam encarregados até mesmo de gerenciar grandes quantias em dinheiro. É muito interessante a gente olhar isso, porque esses coraitas agora estavam recebendo responsabilidade. Outros foram instituídos como cantores. Também lá em Crônicas a gente encontra isso. Foram instituídos como cantores. E naquele tempo, não tinha o horário do culto. Naquele tempo o que tinha era o templo funcionando o tempo todo. E as pessoas iam chegando ao templo para oferecer os seus sacrifícios, para fazerem as suas orações. E tinha um grupo de pessoas lá que estavam louvando a Deus o tempo todo. Você chegava no templo, tinha alguém adorando a Deus. Olha que coisa linda. Imagina a cena, irmão. A qualquer momento, você deu na telha 3 horas da tarde de uma segunda-feira, você chegou aqui e tem aqui um pessoal adorando a Deus. Adorando porque aquele é o chamado deles. Olha só como isso é lindo de se imaginar. Os coraitas, eles estavam ali desempenhando essa função. Bom, entre esses descendentes dos coraitas, muitos também se tornaram salmistas. A gente está quase chegando onde a gente queria. Muitos se tornaram salmistas. Eles escreviam canções em formas de salmos.
escreviam poesia, eu não sei nunca se é poesia, poema, irmã Risete que conhece dessas coisas, para mim poesia, poema é tudo a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha aí no negócio. Quem for especialista na área não briga comigo, mas eu não sei o que era, poesia ou poema, mas ali estavam eles, compondo coisas lindas, coisas que o Espírito de Deus estava movendo o coração deles a registrar. Hoje a gente tem muitas pessoas usadas por Deus para compor, para escrever, e a gente é abençoado com a vida dessas pessoas. Os coraitas eram pessoas que faziam isso. E aí você vai ver na sua Bíblia, muitas vezes você vai chegar em alguns salmos e vai falar assim, ó, é escrito pelos filhos de Coré, ou então vai estar lá, pelos filhos de Corá, ou então vai estar lá, pelos coraitas, não importa como é que está o títulozinho da sua Bíblia, são esses caras. Tudo podia ter se acabado naquele dia, quando o pai deles foi engolido pela terra. Quando o pai que eu digo né, aquele camarada que deu origem à linhagem. Mas não aconteceu isso. Eles não foram engolidos e a adoração fluiu. E um desses caras, que é o nosso personagem de hoje, escreveu um salmo. Um salmo que vai abençoar muito a nossa vida. Só que, preste atenção comigo no detalhe, a gente não sabe o nome desse cara. Então eu quero que você imagine esse cara que ouviu histórias como essa que eu contei para você. Olha, você tem um antepassado que foi engolido pela terra, porque ele queria afrontar o que Deus tinha instituído, afrontou a liderança, mas que bom que também os filhos dele deram sequência a tudo isso. E olha, Deus foi bom com a nossa linhagem, nós fomos sendo levantados, participamos de batalhas que a gente venceu louvando, nós somos aí pessoas que ocupam cargos importantes no templo hoje, para a glória do nosso Deus, Deus tem sido bondoso com a nossa linhagem. E esse cara serve no templo, porque o que ele vai narrar, ele estava no templo. E irmãos, olha que coisa linda, imagina comigo a cena do que a gente vai falar a partir de agora. Esse cara, ele tem uma vida como nós temos uma vida comum. Tem problemas e tem bênçãos. A não ser que alguém aqui não tenha problema. Mas esse cara, ele enfrenta dificuldades. Esse cara também olha para coisas lá fora e ele vê injustiças. Esse cara também sonha com coisas que não chegaram na vida dele ainda. Esse camarada, ele, muitas vezes, ele precisa pedir o auxílio de Deus, para que Deus esteja ajudando o coração dele a permanecer íntegro. Ele faz essa oração a Deus. Esse cara, ele passa algumas dificuldades, ele sofre algumas tentações, e ele fala para Deus, que o meu coração esteja íntegro, me ajuda. Parece ou não parece com a gente? Esse cara um dia, ele acordou, né, ele foi fazer as atividades dele no templo, mas esse dia foi um dia especial na vida dele, tanto que ele deixou registrado. Nesse dia, ele não chegou como nos outros dias, que ele chegou atribulado lá, querendo resolver tudo, não. Nesse dia, ele chegou observando as coisas. Ele começou a olhar para a casa de Deus, e ele começou a observar os detalhes. A primeira coisa que ele observou, talvez ele tenha olhado para o alto no templo. O templo é de fato alto, as paredes, e ele olhou lá no alto e ele viu que lá no alto ele tinha visto um pardal e ele também tinha visto uma andorinha. Talvez para você diga assim, o que tem a ver um pardal, uma andorinha lá dentro? Você pode não estar dando valor a isso, mas o pardal e a andorinha são aves que aceitam a proximidade humana, relativamente falando. E eles têm características diferentes na hora de fazer o ninho. Tem como a gente colocar o pardal aí? Coloca para a gente a imagem de um pardal ali, aproveitando uma fresta no muro para fazer o seu ninho. Olha lá. Não, calma, mudou? Era o outro. Volta para o pardal. Isso. Olha só, o bichinho bonitinho, né? Ele viu um buraquinho e ele faz ali então a sua morada. O salmista está dizendo que o pardal, ele olhou para um pardal e ele falou, olha só, gente, talvez ele estivesse naquele buraquinho ali, ó, pingou da chuva, molhou, estaria caindo na milena ali agora, ó. O pardal podia ter aproveitado, todo mundo olhou, que lindo.
A menina da câmera não filmou lá para quem está em casa, filma aquele negócio lá para o pessoal de casa ver. Olha lá, o pessoal em casa quer ver o buraquinho que eu estou falando. Irmãos, a gente precisa, né, ter de todas as formas estratégia para a gente consertar tudo isso, mas também dinheiro para a gente consertar tudo isso. Zelo pela casa do Senhor. Agora bota a andorinha é diferente. A andorinha não aproveita um buraquinho, ela faz um ninho. Dá para ver ali uns negócios, parece uns barros assim que coloca. A andorinha vai e constrói esse negócio lá no alto. Imagina a cena desse cara agora, o cara está chegando no templo, hoje ele está observando, ele está alegre de chegar na casa de Deus, e ele fala, gente, tem um pardal, tem uma andorinha ali também, todo mundo tem prazer de estar na casa de Deus. Mas você pensa que ele olhou só para o pardal e só para a andorinha? Não. Ele começou a olhar para outras coisas que ele estava vendo. Ele começou a olhar para as pessoas que estavam servindo no templo. Lembra que eu falei que alguns estavam ali para louvar, para adorar a Deus? Ele começa a olhar para o rosto dessas pessoas. E ele percebe que tem alegria na adoração. Tem pessoas cantando no templo que estão adorando a Deus. E aquilo enche o coração dele de alegria. Mas ele não percebe só isso. Ele começa a olhar e ele vê que existem viajantes que fizeram longas jornadas. Viagens a pés, mas que quando chegavam no templo, em vez de ficarem se lamentando que estavam cansados, aqueles viajantes entravam com alegria e falavam, louvado seja o nome do Senhor, eu cheguei à casa do meu Deus, eu posso estar diante da presença do Senhor. Ele começou a perceber que a alegria estava em todos os ambientes. Ele começou a ver o coração dele alegre. Ele começou a perceber como era bom estar na casa do Senhor. Ele chega a uma conclusão, ele fala, olha, está um dia aqui, é muito melhor do que estar 1000 em qualquer outro lugar. Se você me der 1000 dias para viver em outro lugar, e me fizer escolher entre outro lugar, 1000 dias, ou um dia na casa do Senhor, eu quero um dia aqui dentro, porque aqui dentro tem presença de Deus, aqui dentro tem comunhão com os meus irmãos, aqui dentro tem adoração, aqui dentro tem, de uma forma tremenda, algo que eu nunca vou experimentar lá fora. Esse cara está feliz com tudo isso que ele está vendo. E aí, irmãos, diante de todo esse cenário, ele escreve o texto que nós vamos ler. E você agora vai imaginar o texto, porque a gente falou sobre ele. Salmos 84. A gente vai ler Salmos 84. Se você prometer para mim que você não vai ficar olhando para a equipe de louvor enquanto a equipe de louvor vem, eu vou chamar a equipe de louvor agora. Mas você tem que prometer para mim que vai prestar atenção, nós vamos fazer a leitura da palavra agora, não é para se perder em outra coisa. Mantenha a sua mente cativa no que nós estamos fazendo aqui agora. Deixe o pessoal subir tranquilamente, sem problema. Eles vão ali se arrumar, vão pegar microfone, vão pegar instrumento, mas foca no texto que nós vamos ler agora. O texto está projetado, se alguém está sem Bíblia, mas você pode marcar na sua Bíblia e pensar nesse texto depois, para que mais e mais da palavra de Deus venha aí ao teu coração. Olha o que esse homem escreveu nesse dia abençoado. Ele escreveu assim, ó: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus,
a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor conhece favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Irmãos, que salmo lindo. Existe uma canção que foi inspirada nesse salmo, uma canção antiga. Talvez alguns, como eu, vão se lembrar dessa canção. Outros vão ouvi-la pela primeira vez. Mas eu queria que você prestasse atenção na letra dessa canção e permitisse que o Espírito Santo de Deus falasse ao teu coração nesse momento. Depois dessa canção eu tenho algumas considerações a fazer, mas eu queria que o seu coração tivesse aberto, porque o que vem a seguir só vai fazer sentido se você abrir o seu coração. Então, presta atenção nessa música. São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos seus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Essa música, ela é muito linda. O salmo é muito lindo. Pois o Senhor é sol, é escudo. Presta atenção naquilo que está passando ali na projeção. Dá graça e glória. Deixa as vozes da equipe de louvor cantar e começa a deixar a sua mente imaginar se realmente é isso que a gente acredita. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, e andorinhas, ninhos para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Agora eu queria que você pensasse em algumas coisas. Olha que coisa linda que a gente está falando aqui nessa noite.
Um homem que pela graça de Deus pode servir na casa do Senhor. A história daquele homem tinha tudo para ter tido um fim. Se alguma decisão no passado tivesse sido tomada diferente, aquele homem podia ter levado a vida dele como tantos outros levam, sem valorizar o que realmente tem valor. A presença de Deus, a casa do Senhor, a comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, a igreja é um presente dado por Deus. É um presente que o Senhor nos deu. E eu tenho visto muitas pessoas falando tantas coisas acerca da igreja. E a gente se acostuma com isso e a gente diz, realmente a igreja é hipócrita. Realmente a igreja é cheia de falhas. Mas irmãos, eu quero falar algo que eu sempre falo, eu vou falar de novo. A igreja é a coisa mais parecida com o céu que você vai encontrar na terra. Esse lugar precisa ser amado. A presença com os nossos irmãos precisa ser algo a ser celebrado. Eu e você precisamos olhar para tudo isso e dizer, Senhor, aqui é muito bom de estar. Esse é um lugar de paz. Aqui eu encontro bênção. Talvez você ainda não tenha encontrado o seu lugar. O seu lugar aqui na casa de Deus. Talvez você, assim como muitos, ainda não tenha encontrado um espaço. Mas eu quero que você lembre de todas as palavras que a gente leu nesse salmo. Até um pequeno pardal encontrou uma fenda e falou, opa, é aqui que eu vou ficar. A andorinha, ela disse, não, eu vou construir o meu lugar aqui. Ainda que eu tenha que fazer o meu ninho, eu vou ficar aqui. Aquele lugar é um lugar de alegria, onde as pessoas que trabalham, que servem ali, estão adorando o Senhor. Aquele é um local onde todos que chegam estão felizes, porque chegaram à presença de Deus. Sabe, meu irmão, se você ainda não tem um lugar no povo de Deus, se você ainda não tem um lugar que você possa dizer, olha, eu encontrei felicidade e paz aqui nessa comunidade de fé, eu quero que você abra o seu coração, porque o Senhor está te chamando a pertencer a essa família. Como muito bem disse a pastora Sheila, você está sendo convidado a pertencer a essa família. Deus quer ver você fazendo parte de tudo isso. Deus quer ver você pertencendo a esse corpo. E pertencer a esse corpo, irmão, é algo tremendamente maravilhoso. Pertencer a esse corpo é celebrar junto e é chorar junto. Pertencer a esse corpo é ter paz, de que quando você estiver num dia mal, você vai ter um irmão ao seu lado. Mas quando você estiver num dia bom, você vai poder compartilhar essa alegria com alguém que está mal. Ah, irmão, talvez você está aqui dentro e há tanto tempo você frequenta a igreja, mas você já perdeu essa alegria da comunhão. Existe algo trágico quando a igreja começa a crescer. Muitas vezes a gente se afasta da comunhão com os irmãos. A gente começa a se tornar uma multidão que não se conhece. Irmão, em nome de Jesus, eu e você podemos mudar isso. A gente pode olhar mais uns para os outros e encontrar essa alegria da comunhão. Mas não fica por aí. Deus está nesse lugar. E nós podemos encontrar o milagre do Senhor que a gente tanto precisa. Deus está nesse lugar e a gente pode encontrar aquilo que é mais valioso para todos nós, que é a salvação em Cristo Jesus. O Senhor tem se manifestado através da comunidade de fé. Sabe, irmãos, é muito bom a gente ter a nossa vida devocional. Aliás, é essencial. Mas, irmãos, a vida congregacional, ela é igualmente essencial. Não adianta você achar que você está muito bem com Deus se você está sozinho. Você precisa pertencer a esse corpo. E o que Deus mostrou para esse homem aqui, esse salmista, nesse dia, é que todos querem estar na presença de Deus, até um simples pardal. Será que existe um desejo de estar aí na presença de Deus no teu coração? Existem algumas verdades nesse texto. A primeira delas, é muito agradável estar na presença de Deus. É muito agradável servir ao Senhor. Aqueles homens que estavam cantando, havia júbilo, havia alegria. É muito bom servir a Deus. Mas é muito bom também estar na presença de Deus, porque os viajantes chegavam cansados muitas vezes ao templo e ali também estavam alegres. Como é que você tem chegado à casa de Deus? Será que esse é o lugar que você chega cansado dos seus problemas e você chega aqui e fala, eu vim hoje para a igreja porque é o jeito. Eu estou aqui doido para o culto terminar porque eu quero ver Fantástico, eu quero ver outra coisa, nem sei o que passa na televisão nessa hora. O que é que se passa no seu coração, irmão?
Como é que você chega na casa do Senhor? Esse é um lugar para a gente chegar sedento. Esse é um lugar para a gente ter um entendimento de que Deus pode liberar uma palavra que vai mudar a minha vida e a sua vida. É muito bom, é agradável estar na presença de Deus. É agradável estar na presença dos nossos irmãos. É agradável. E se você não sente essa alegria, eu quero que você abra o seu coração, porque essa noite é a noite de cura do Senhor na sua vida. Existem pessoas que estão perdendo a alegria de estar na igreja. Irmãos, a pandemia veio e foi uma bênção, porque nós conseguimos crescer muito na transmissão. Hoje a nossa transmissão é excelente. Mas irmão, você que está em casa e tem condições de estar aqui, não deixe Satanás roubar isso do seu coração. A alegria de estar junto. Irmãos, eu sou pastor, mas quantas vezes eu estava ali na minha casa tentando adorar o Senhor e eu me perdia no meio de outros pensamentos. Porque uma coisa é estar aqui, outra coisa é estar diante de uma televisão. Uma coisa é ter o meu irmão do meu lado olhando para mim e sorrindo. Uma coisa é ter alguém intercedendo por mim aqui, outra coisa, irmão, eu estar sozinho. Se você precisa estar em casa, tudo bem, mas se você pode, irmão, não deixe ninguém roubar essa alegria. Você quer ver outra verdade? Você tem que desejar mais dessa presença. Esse homem escreveu isso nesse dia, sabe por quê? Porque nesse dia ele foi impactado. Muitas outras vezes ele viu a mesma cena, mas ele não tinha percebido o que estava acontecendo. Às vezes a gente entra por aquelas portas e a gente vê o culto, a gente assiste, a gente presta atenção nos detalhes, mas a gente não está ali de verdade, desejando mais disso na nossa vida. Como é que está o teu coração? Você tem desejado mais dessa interação? Será que você fica como em casa? Eita, daqui a pouco eu já posso ir para a igreja. Sabe, irmãos, o zelador chega aqui 4 horas. Sabe como é que deveria ser diante desse nosso cenário, o nosso coração? Uau, o zelador chega 4 horas eu já posso ir para a casa do Senhor. Já pensou se eu chego lá e encontro a pastora Sheila e eu posso conversar com ela um pouquinho antes? Esse deveria ser o nosso sentimento, mas sabe o que a gente tem feito, irmão? A gente tem colocado o compromisso de vir à igreja como mais um compromisso na nossa agenda. E a gente corre para tomar banho, para não perder o horário. A gente estica ficar em casa mais um pouquinho, para não perder o pedaço do jogo. A gente quer de todas as formas pensar na roupa, na maquiagem, no sapato, mas a gente se esquece de que vir aqui é que é o importante. Porque junto com os meus irmãos nós vamos prestar adoração ao Senhor. E essa adoração sobe com um aroma suave ao Senhor. Ele olha lá do alto e fala: o meu povo está me adorando. Sabe, tem tanta coisa acontecendo ao redor do mundo, e talvez algumas pessoas agora estejam blasfemando contra Deus. Mas lá do alto ele olha e fala: essas palavras chegam para mim com um peso. Mas olha, quer saber de uma coisa? O meu povo está me adorando. Que bom é ouvir o louvor do meu povo. Sabe, é agradável diante dos olhos do Senhor. Terceira verdade, tem um lugar para todo mundo, tá? O pardal encontrou casa, a andorinha, um ninho. Gente, isso é lindo demais, tem lugar para todo mundo. Talvez você se sinta um pardal. Ninguém me percebe, eu entrei naquele buraquinho e ninguém está me reparando. Você tem um lugar, a casa do Senhor é o seu lugar. Escolha estar aqui, escolha viver isso, escolha viver essa vida em família. Quarta coisa para a gente fechar: a felicidade acompanha quem acompanha Deus. Sabe por que às vezes a gente entra e sai por aquelas portas pesado, triste, cheio de mágoa, cheio de rancor, vencido pelos problemas? Porque a verdade é que a gente entrou por aquelas portas, mas nós não estamos acompanhando a Deus. Quando você realmente começa a seguir o Senhor e acompanha a Deus, vai haver uma marca na sua vida. A marca é a alegria. É por isso que o salmista diz: olha, eu prefiro ficar à porta da casa do Senhor. Eu prefiro ficar ali, ó, sentado na porta, do que ir para qualquer outro lugar. Eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Que matemática maluca é essa? Que joga fora 999 dias de existência. É só a matemática de quem entende o prazer que é e a alegria que é
estar na casa de Deus, poder viver isso. Irmãos, não vamos perder a alegria do que é viver isso. Eu preciso fazer uma exortação em amor. Vai chegando o momento da oração e muitos de nós estamos com a cabeça em outras coisas. E eu já vi muitas pessoas falando, não, nessa hora eu posso aproveitar para sair. Pastor, porque eu já ouvi isso, irmão. Eu já sou crente há muito tempo. Então vai fazer o apelo agora, mas não é para mim, eu não vou lá na frente. Irmão, um momento de salvação. Um momento onde Deus pode liberar uma palavra para você. Você é salvo, glória a Deus. Mas e se Deus quiser liberar uma palavra que vai mudar a tua família, que vai salvar a tua vida? E se naquele momento Deus quiser tocar o teu coração, para você não cometer erros? Olha tudo que a gente falou. Os filhos de Corá poderiam ter cometido o mesmo erro, ter ido na onda do pai. Mas talvez um momento que eles tiveram com Deus fez sentido na vida deles. Eles falaram, não, nós vamos permanecer fiéis ao que Deus falou. Sabe, meu irmão, às vezes a gente se perde, não é só na hora do apelo, é numa hora que a gente fala, agora que eu posso transitar, agora eu posso perder o foco. Irmão, a gente chega aqui para cultuar o Senhor. Nós viemos a esse lugar para adorar o nome do Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Está difícil para você, está doendo, você está atravessando um problema e não consegue nem adorar o Senhor como tem que ser. Chora na presença dEle. Procura um irmão que está perto de você e fala, meu irmão, cheguei aqui hoje, mas meu coração está destruído. Ora por mim. Você está em família. Seja vulnerável nesse ambiente. Esse é um ambiente de paz. Eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar de novo. De novo não, pela primeira vez. Mas de novo nós vamos cantar esse hino. E aí, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Talvez você não pertence ainda a uma igreja. Veio nos visitar hoje e algo aqueceu o seu coração. E você fala, pastor, eu quero um lugar também. Eu quero ter um lugar junto com esse povo, o povo de Deus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Se você é essa pessoa que Deus está falando com você nessa hora, eu vou te pedir um gesto de coragem. Enquanto a gente estiver adorando aqui com esse louvor, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente. Logo vai chegar alguém junto de você e vai orar com você. Talvez você é alguém que se esfriou, perdeu o amor pela congregação. Mas nessa noite você quer falar, Senhor, reacende o amor pela congregação no meu coração. Quantas histórias lindas eu já ouvi da primeira igreja batista em Heliópolis, mas muitas delas eu ainda não vivi. São 9 anos que eu estou nessa igreja, e algumas coisas eu só conheço por histórias, porque em algum momento nós fomos roubados da alegria de estar junto, da alegria de cultuar o Senhor. Aconteceu isso com você, irmão, não é demérito nenhum. Pastor, não tenho, tem dia que eu não tenho vontade de ir para a igreja. Você está passando por isso, irmão? Eu já passei por isso. Na pandemia teve dia que eu cansei de falar, eu não quero ir para a igreja hoje. E eu tive que me disciplinar e falar, Deus, eu vou para a igreja. Mas eu não estava com vontade. Mas eu não permiti o diabo roubar a alegria de mim. Eu falei, Senhor, esse é o lugar que eu mais encontrei alegria na minha vida. Eu não aceito ser roubado disso. Satanás, eu te repreendo. E o Senhor reacendeu essa chama, essa alegria no meu coração. Irmão, se aconteceu algo com você, seja vulnerável nessa hora. A gente vai louvar essa canção. E você só precisa sair do seu lugar e juntos nós vamos orar e clamar ao Senhor que fortaleça a nossa comunhão. Se você está sentindo falta, irmão, daqueles momentos que a gente trabalhava junto, que a gente servia junto, se você está sentindo falta, irmão, de um abraço de alguém, vem aqui na frente em nome de Jesus, porque o Espírito de Deus está te esperando aqui na frente. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e
Você não precisa esperar a canção terminar. Se o Senhor está falando contigo, vem aqui, vamos orar junto. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, dos seus átrios vale mais que mil. Talvez você seja um pai ou uma mãe que viu seu filho ou a sua filha se afastando. Isso te machucou tanto que você foi roubado da sua alegria. Valorize o que tem valor, a presença de Deus. O Espírito Santo está te chamando. Vem viver em família. Vamos experimentar mais de Deus. Pois o Senhor é sol, é escudo, da graça e glória. Não negará bem algo aos que vivem corretamente. Se você está sentindo vontade de abraçar alguém, sai do seu lugar, vai lá e dá um abraço nessa pessoa. Chega nessa pessoa e diz: ei, vamos celebrar, vamos voltar a viver aquilo que a gente já viveu um dia. Talvez você tenha sido ferido pela igreja em algum momento. E desde o dia que você foi ferido, você fala assim: ah, eu não consigo mais, pastor. Eu não consigo mais me envolver como eu me envolvia antes. Eu não consigo mais participar como antes. Essa é uma noite de cura na sua vida. Satanás falou muitas mentiras ao seu coração, mas Deus quer reconstruir aquilo que foi quebrado aí dentro do teu peito. Você está nessa situação. Você já não se envolve mais como se envolvia antigamente. Sai do seu lugar. Seja vulnerável nessa hora. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu quero sentir, ó Deus, essa alegria. Eu quero participar, ó Deus, com tudo que eu tenho. Existem alguns que lá atrás, na sua juventude, se lançaram na presença do Senhor de uma forma intensa. Mas o tempo foi passando, os problemas foram crescendo e parece que as coisas foram se esfriando. O seu lugar é aqui na frente. Nós vamos orar nesse momento. Não perca a oportunidade. Enquanto isso, eu estou vendo que algumas pessoas fizeram o que eu pedi. Você pode continuar fazendo isso. Sai do seu lugar, abraça alguém. Abraça uma pessoa aí. Profetiza algo de vitória na vida dela. Diga para ela: ei, o seu lugar é esse. Eu sinto a sua falta aqui. Você faz parte disso. Esse é o seu lugar. Senhor, todos temos um lugar aqui, Pai. Pardal, andorinha, levitas, visitantes do templo, não importa, Senhor. Essa é a tua casa e essa é a família, ó Deus, que o Senhor nos deu. Meu Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, corações nessa hora. Eu quero pedir àqueles que estão em intercessão aí, que intercedam ainda mais. Eu estou insistindo aqui nesse apelo porque eu sei que tem algo de Deus para a sua vida. Não resista à voz do Senhor. Vem. O Espírito te chama, vem. Deixa Ele reconstruir aquilo que foi quebrado. Deixa Ele te devolver a alegria. Sabe, talvez essa seja a noite de perdão para você. Aconteceu alguma coisa e você viu acontecer algo, te desmotivou. Ei, libera perdão, vai. Isso está te roubando da presença de Deus, da família de Deus. Deus quer te usar de uma forma poderosa aqui nesse lugar.
Irmãos, a nossa igreja está sendo preparada pelo Senhor para viver coisas incríveis. Você é essa pessoa, não se trave no seu lugar. Eu vou orar nesse momento, está todo mundo de olho fechado. Você quer vir, vem correndo, ainda dá tempo. Senhor, nós queremos, ó Pai, nesse momento, pedir socorro a Ti. Pai, em nome de Jesus, se algo dentro de nós foi quebrado, se algo foi roubado pelo diabo, nós queremos Te pedir, nos ajuda nessa hora. Meu Pai, até aquele pardal e aquela andorinha encontraram um espaço, ó Pai, na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu quero Te pedir agora, que assim como o compositor dessa canção disse, enquanto o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho para si, eu encontrei os Teus altares, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a gente encontre os Teus altares. Que esse encontro, ó Deus, seja feito por meio do Espírito Santo. Pai, que corações sejam reaquecidos nessa noite. Meu Pai, derrama uma unção especial sobre essa igreja. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos capacita a vivermos essa união, ó Pai. Nos capacita a experimentar essa alegria plena. Senhor, em nome de Jesus, se nós estamos de alguma forma jogando fora tudo isso que o Senhor nos deu, nos ajude a valorizar tudo isso, porque isso é o que realmente tem valor. Senhor, coloque em nosso coração um desejo em sustentar a Tua casa, em ofertar mais para a Tua casa. Nós não podemos ficar vendo, ó Deus, a Tua casa passar dificuldade e a gente ficar de braços cruzados. Senhor, em nome de Jesus, coloca, ó Pai, em nosso coração o desejo de Te servir. Não dá mais, ó Deus, para a gente ouvir estatísticas de que entre 10% e 15% apenas fazem todo o trabalho, enquanto 80% a 90% apenas frequentam o culto. Senhor, toca os nossos corações. Nós não queremos mais, ó Deus, ouvir coisas como essa e permanecer inertes. Senhor, em nome de Jesus, se algo dentro de nós foi quebrado pelo diabo, que a partir de hoje, Senhor, nós estejamos recebendo de Ti essa alegria. Senhor, se alguém que entrou aqui hoje, quer um espaço na Tua casa, e está nessa hora fazendo essa oração dizendo, eu quero pertencer a essa família, eu quero reconhecer a Jesus como Senhor da minha vida. Senhor, se alguém faz essa oração agora, escreve esse nome no livro da vida. Pai, aqueles meus irmãos que estão lá das suas casas nos assistindo, Senhor, se alguém foi tocado por essa palavra e quer, ó Deus, estar mais conectado a esse corpo, em nome de Jesus eu Te peço, usa o Teu Espírito nessa hora e vem, Senhor, promovendo uma transformação de dentro para fora, abençoando o Teu povo. Nós oramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e de uma forma especial, com cada um que se reúne aqui hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem mais uma oportunidade de louvar o Senhor. A gente tem a oportunidade